Olá, hoje no Fórum do Trabalhador teremos Clodoaldo Carmo Campos, do Sindicato do SEAC, Vanildo Custódio, do Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e região, manifestação em defesa do SUS e da educação. Tudo isso e muito mais aqui no Fórum do Trabalhador. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Fórum do Trabalhador. Devido à lei eleitoral, o nosso apresentador, o André Luiz, estará ausente durante esse período eleitoral e nós estaremos juntinhos com você aqui no Fórum do Trabalhador. Então, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência e fique conosco porque o Fórum já começou. Eu estou recebendo hoje o Vanildo Custódio, que é do Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e região. Olá, Vanildo, tudo bem? Olá, Jean. Satisfação mais uma vez poder participar do programa Fórum do Trabalhador, que traz informações, notícias, até mesmo denúncias, né? Pertinente aí o direito dos trabalhadores, a reivindicação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então isso é importante para a classe, essa ferramenta que é o Fórum do Trabalhador. Vanildo, falando em ferramenta, o Sindicato dos Frentistas tem sido um instrumento, uma ferramenta do trabalhador. Olhando o trabalho que vocês realizam, né, na grande, agora, região metropolitana de Ribeirão Preto, e também por outras regiões que o sindicato abrange, o sindicato sempre muito atento e muito cuidadoso com o trabalhador ali no seu posto de trabalho, né, Vanildo? Perfeito, Jean. Nós temos primeiramente, um departamento jurídico à altura para poder dar toda a cobertura necessária para que a diretoria possa realizar um trabalho. Nós temos aí nosso dissídio coletivo, nossa convenção coletiva, que é uma das melhores convenções do estado de São Paulo, que poucas categorias existe alguns benefícios, tipo cesta básica, ticket de refeição, o vale transporte, que a lei manda descontar 6%, nossa categoria é 1% do piso salarial, tem seguro de vida, né? Quem trabalha com caixa tem mais 20% de adicional de caixa. Enfim, é uma convenção bem ampla e que muitas vezes alguns empresários ainda, infelizmente, tentam bular o direito desses trabalhadores. E por bular o direito dos trabalhadores, nós temos esse departamento, justamente o departamento jurídico do sindicato, que eu faço parte dessa pasta, na função de orientar, de acompanhar todos os processos lá dentro do sindicato. Então nós fazemos toda essa administração no sentido de que nós podemos controlar e saber os andamentos dos processos o dia a dia. Então, nós acompanhamos, além da primeira entrevista, desde a primeira entrevista com o trabalhador, primeiro atendimento, até o final do processo. E isso é importante para o trabalhador porque ele está mais próximo do sindicato. Nós temos um sistema hoje que todos os processos ficam dentro do sindicato. Nós temos lá hoje 5 advogados, né, trabalhando nesse sistema. Então o arquivo das ações trabalhistas fica dentro do sindicato, não sai de dentro do sindicato. Então, ou seja, não fica só a critério do advogado, mas sim com acompanhamento nosso, por exemplo, do sindicato, no sentido de estar orientando esses trabalhadores a respeito do andamento do seu processo. Então é importante essa assistência para o trabalhador, mostrar a realidade e o trabalho do sindicato. Você disse que ter esse material, ter essas ações, ter tudo que está acontecendo com o trabalhador é muito importante, né, Vanildo? Porque muitas vezes o simples, o aspecto da lei fria, muitas vezes talvez o advogado não consiga passar para o juiz, passar na ação ali que está acontecendo,
aquilo que realmente o trabalhador está precisando, né? E com esse que vocês trazem para junto do sindicato, tem um olhar muito atento do sindicato. Perfeito. É uma situação assim, do dia a dia que a gente passa dentro do sindicato. Por exemplo, desde do atendimento no balcão até mesmo uma conversa do trabalhador, tipo, o que aconteceu dentro da empresa, como que acontece. É o caso, por exemplo, de algumas ações de cumprimento. Nosso sindicato é uns pioneiros em ações de cumprimento da nossa categoria. Quando a empresa deixa de cumprir a convenção coletiva ou a legislação trabalhista, nós entramos com essa ação de cumprimento na justiça. Isso independentemente, às vezes, do trabalhador, às vezes até mesmo dele ser sócio ou não do sindicato. Muitas vezes o sindicato, quando a empresa deixa de cumprir as normas da convenção coletiva, ou seja, as cláusulas da convenção coletiva, principalmente na questão de fornecimento de ticket de refeição, de cesta básica, que são direitos coletivos, né? Porque quando se trata de hora extra, domingo, feriado, são direitos individuais. Agora, quando são direitos coletivos, tipo cesta básica, ticket de refeição, então a gente tem trabalhado e feito essas ações de cumprimento. Tem ações de cumprimentos aí com grandes empresas que o sindicato já conseguiu na justiça e esses trabalhadores já receberam seus direitos. Então, assim, fazer com que a convenção e a lei seja respeitado perante as empresas. A gente sabe muito bem que o trabalhador muitas vezes ele tem dificuldade. Se ele está trabalhando e o patrão deixa de cumprir as normas coletivas, o trabalhador às vezes trabalha 5, 6 anos, e você sabe, os últimos 5 anos ele pode reclamar, de 5 anos para trás prescreve o direito. Então o sindicato tem essa função de entrar com uma ação de cumprimento na justiça, reclamando em nome de todos os funcionários da empresa. Muito importante, Vanildo, essas ações que o sindicato acaba movendo contra empresas, não é porque o sindicato quer prejudicar o empresário, prejudicar a empresa, pelo contrário, o sindicato está ali para também auxiliar esse empresário, né, Vanildo? Perfeito. O primeiro passo que a gente tenta convencer o patrão, porque nós temos alguns procedimentos antes de entrar na justiça. Primeiro procedimento é amigavelmente tentar resolver, conversando com o empresário, ou no sentido de regularizar a situação, até mesmo não só diretamente na empresa. Nós temos mesa de entendimento no sindicato, né? Nós temos mesa lá de entendimento, onde a gente junta aí parte da empresa, parte do sindicato que conhecemos o direito do trabalhador e as reclamações que existem e tentamos resolver. Quando não, a gente não tem, às vezes, assim, a gente sabe que tem algumas empresas que são difíceis demais de chegar num acordo. Então nós procuramos, às vezes, fazer mesa redonda no Ministério do Trabalho. E tem aquelas empresas que bate o pé mesmo, que não quer saber de cumprimento da convenção. Aí nós entramos ou com ação de cumprimento na justiça, quando há caso, por exemplo, que trabalhadores às vezes são obrigados a assinar, por exemplo, o ticket de refeição, sendo que ele não recebeu. Já aconteceu isso, de empresários obrigar o funcionário do posto a assinar que está recebendo o ticket, que ele está pagando em dinheiro e não dá o dinheiro para o trabalhador. E isso gera uma denúncia no Ministério Público. Isso o sindicato também tem feito isso. E dentre essas muitas ações, o sindicato ajudou, né, uma trabalhadora a receber os seus direitos num montante grande, que essa trabalhadora ficou sem receber as suas indenizações, sem receber hora extra e tudo mais, né, Vanildo? Perfeito. Nós temos constantemente ações. Essa é uma ação de 2006, né, onde a trabalhadora deixou de receber todos os seus direitos, foi mandada embora, e o patrão não quis saber. Você acha que tem direito, você vai procurar seus direitos. E é isso que ela fez. Procurou o sindicato. Nós temos um departamento jurídico que dá assistência gratuitamente para os trabalhadores, e lá foi feita a entrevista, encaminhado todo o processo dela, montado o processo dela corretamente na justiça, e agora essa trabalhadora recebeu mais de R$129 mil de indenização, porque o patrão deixou de pagar seus direitos. Então, assim, nós
visamos muito a questão do direito do trabalhador. Então o trabalhador, ele muitas vezes é lesado, né, por alguns empresários que não cumprem as normas coletivas, e nosso departamento jurídico está para isso, para justamente fazer valer os direitos do trabalhador. Vanildo, eu gostaria que você deixasse desde já o telefone do sindicato e também o endereço para aquele trabalhador que está se sentindo, tem alguma dúvida, está se sentindo lesado ou precisa de alguma informação. Gostaria que você já deixasse os telefones e o endereço do sindicato para que esse trabalhador pudesse entrar em contato. A sede do sindicato em Ribeirão Preto é a Rua Floriano Peixoto, número 58, aqui no centro. E também nós temos aí a nossa sede regionais, Araraquara e São Carlos. E o nosso telefone aqui em Ribeirão Preto é o 3611-1968. E nós temos agora com o site todo reformulado, a gente melhorou a página, está bem fácil de entendimento, inclusive o pessoal agora pode acessar através do celular, né? E lá obter as informações necessárias. Lá tem a tabela de salário, tem a convenção coletiva, tem informações pertinentes à categoria, as atividades que o sindicato realiza. Lá é só entrar lá na página lá, www.sindicatodosfrentistas.com.br. Nós estaremos à disposição e tem lá, entrar também, se precisar, no caso, aí entrar no e-mail, contato@sindicatodosfrentistas.com.br. Muito bem. O Vanildo, além de sindicalista, né, exercer essa função no sindicato, ajudando o trabalhador, também ele é conselheiro da saúde. E na última semana aconteceu em Ribeirão Preto uma marcha em defesa da saúde e da educação, do SUS e da educação. Vamos à matéria. Na verdade, é importante, quero inclusive parabenizar todas as entidades que estão participando desse ato em defesa do SUS, em defesa também da educação. É muito importante, nós que representamos os trabalhadores, tanto da área da saúde como também da educação, no município de Ribeirão Preto, estamos muito preocupados com essa proposta de sucateamento, na verdade, do Sistema Único de Saúde e também da educação. Eu acho que é importante toda essa mobilização da comunidade de Ribeirão Preto, das entidades e todos os segmentos da sociedade ribeirão-pretana, para que nós possamos acompanhar e ser realmente contrário a qualquer tipo de desmonte dos nossos serviços públicos. Hoje, e nós que participamos do Conselho Municipal de Saúde e também estamos à frente de uma entidade que tem toda essa preocupação com a valorização do serviço público, eu acho que é importante ver. Eu acho que é muito gratificante quando você vê toda a comunidade envolvida para que nós possamos garantir os direitos, não só dos trabalhadores, mas de toda a sociedade de Ribeirão Preto. Nós estamos nesse ato aqui em defesa da saúde e da educação contra todos os sacos de maldades, tanto do governo Alckmin como do governo Temer. Nós estamos vivendo uma situação, uma conjuntura muito difícil nesse momento no Brasil, né? O estado de São Paulo já faz 23 anos que vive essa conjuntura, onde tem um governo do PSDB, onde não investe nem um centavo na educação estadual do estado de São Paulo. A falta de valorização dos professores, né, a situação da escola pública, o descaso com a escola pública, e agora nós temos o governo Temer também, jogando pesado contra a educação e contra a saúde, principalmente o SUS, dizendo que quer acabar com o SUS no Brasil. Então é um fato lamentável, infelizmente nós estamos vivendo nessa conjuntura e nós estamos aqui, todos os movimentos sociais, sindicatos, todos estamos aqui, né, lutando a favor, né, da educação, da saúde e da qualidade para todos.
Nós estamos aqui nessa mobilização em luta contra o retrocesso em relação ao financiamento do SUS. Por quê? Porque o governo federal ele está pretendendo sucatear mais uma vez o SUS através de uma emenda mandada para o Congresso, uma emenda constitucional em que ele vai diminuir o financiamento para programas e políticas sociais como o Sistema Único de Saúde e como a educação. Então, nesse cômputo aí, a gente está calculando um prejuízo de 80 bilhões de reais na saúde. Se hoje a gente considera que a saúde já está precária, mas não pelo sistema, mas pela forma como está sendo administrado, imagina você sem esses 80 bilhões que deve ser financiado anualmente para o sistema. Então, o Sistema Único de Saúde é um dos melhores sistemas do mundo. Alguns países tentaram copiar sem êxito. A gente está tentando implantar esse sistema há mais de 26 anos e não consegue por conta desses desmandos, desse subfinanciamento. Então esse movimento é uma marcha em prol da saúde e da educação. E estamos aqui exatamente para lutar pelos nossos direitos. Para quem não sabe, o SUS foi construído com uma luta da sociedade. Toda a sociedade organizada de vários segmentos, a partir da década de 80, começou a se discutir como que seria o modelo da saúde. E aí, em 1988, com a Constituição, então instituiu o SUS. O SUS sendo um direito de todos, a saúde sendo um direito de todos e um dever do Estado. E é o que o SUS propõe. A ideia é organizar uma marcha com a participação de muitas entidades da área da saúde e da educação, de movimentos populares, sindicatos, representantes dos movimentos do assentamento. E a ideia é defender o SUS e a educação pública, que estão cada vez mais desfinanciados e cada vez mais necessitando apoio da própria sociedade, que deve valorizar essa saúde pública e essa educação no sentido de que elas não pereçam e não desapareçam. O SUS corre séria ameaça de desaparecer. Não o nome, mas o sentido de ser universal, de ser público, de ser integral e de ser equânime, voltado a todas as pessoas e a toda a sociedade. Estamos aqui hoje em frente ao Teatro Pedro II para fazer uma grande festa em nome da democracia, no momento em que a democracia em nosso país está sendo ameaçada. Não só ameaçada pelo golpe do governo Temer, mas também sendo ameaçada pelo corte de recursos públicos na educação e na saúde. Nós vimos conquistando as duras penas para que as verbas da educação, da saúde, da assistência social fossem aumentadas durante os últimos governos e conseguimos elevar o patamar do atendimento à nossa população. Porém, nesse momento, o governo que aí está quer retirar recursos para pagar os juros da dívida. Então você deixa de atender inúmeras pessoas para pagar juros para meia dúzia de banqueiros nacionais e internacionais. E nós não podemos concordar com isso. Por isso estamos aqui para lutar, para batalhar por uma educação de qualidade e por uma saúde de qualidade, que só continuarão existindo nesse país
com a providência de mais recursos públicos para esses setores fundamentais da nossa sociedade. Nós, desde a década de 70, lutamos para que nós tivéssemos a saúde enquanto direito, que os serviços de saúde fossem de acesso a todo brasileiro, independente da sua condição de cor, da sua condição econômica, religiosa, enfim, que todos pudessem ter acesso. Lutamos para o SUS. Sabemos que o SUS ainda não está do jeito que desejamos, mas estamos muito preocupados com os rumos que ele vai estar tomando, cada vez mais perdendo financiamento, perdendo recursos. Portanto, gente, nós estamos aqui em defesa do SUS e cada vez para tentar melhorar mais. Do jeito que está, não está bom, mas sem o SUS, muito pior será para a nossa população e para nós brasileiros. Muito bem, você viu a marcha que aconteceu aqui em Ribeirão Preto em defesa do SUS e também em defesa da educação. Vanildo, você participou dessa atividade, eu gostaria que nós ouvimos alguns relatos, mas eu gostaria que você, como participante ali daquele dia, falasse um pouquinho da importância de defender o SUS e também a educação. Isso são dois pontos, né, Jean, que é importante a sociedade estar envolvida. Eu acho que é importante, nós tivemos lá uma grande participação de estudantes, né, que é com referência à questão da educação, que também nós temos uma situação muito complicada. Eu acho que a base de tudo é a educação, tem que começar da educação para a gente poder ter um país melhor, precisa realmente esse contexto de começar pela educação, tudo na escola. Hoje nós tivemos lá algumas manifestações, que inclusive de professores falando a respeito das suas condições de trabalho, né, dentro das escolas, que hoje não estão tendo as condições necessárias. A gente precisa verificar realmente o que realmente está acontecendo, porque a gente sabe que hoje o nosso país é um país que precisa realmente dessa educação de qualidade. Então, para ter educação de qualidade, começa das escolas. E a gente sabe que o governo, principalmente do Estado, tem prejudicado muito a questão dos professores, né, no nosso Estado de São Paulo. E isso leva a uma situação complicada. Nós vemos aí a situação nas escolas, né? As escolas foram prejudicadas no sentido de que iam ser fechadas as escolas, se não fossem os estudantes participarem, levarem as suas reivindicações, fazer manifesto, ocupar as escolas, para poder não deixar fecharem as escolas, numa situação que nós precisamos, quanto mais estudo, ou seja, quanto mais escola, para poder dar mais qualidade de vida para os jovens. Aí vem o governador e quer fechar as escolas. Então, assim, foi uma manifestação muito importante na questão da educação e também na questão da saúde. Nós temos uma situação hoje complicada também na questão da saúde. O governo federal, estadual, municipal, vem tentando cortar o máximo possível com referência aos custos pertinentes à saúde, né? A saúde... Hoje nós vemos aí situações complicadas de medicamentos que faltam, né, no mercado. A questão, por exemplo, de pessoas que precisam usar fraldas geriátricas, né, pessoas idosas, né, que precisam disso, e nem isso tem na rede pública. Então, nós vivimos numa situação complicada, participei dessa manifestação última que teve aí, eu acho que o caminho é esse, a gente demonstrar o descontentamento, demonstrar que estamos na luta e reivindicando melhoria pela qualidade de saúde da nossa população. E o SUS
é um sistema único de saúde. Infelizmente, assim, a gente tem algumas pessoas que aproveitam dos sistemas aí. A gente sabe que tem alguns convênios médicos que às vezes tentam demonstrar a fragilidade do SUS, mas eu acho que é o único sistema que o brasileiro tem para poder reivindicar e valorizar isso. E nós lá no Conselho de Saúde, como você falou aí, eu participo do Conselho de Saúde, sou um conselheiro lá e vice-presidente do Conselho de Saúde, e precisamos cada vez mais da aproximação e da participação da população na nossa cidade, no sentido de cada vez mais estar presente nas suas reivindicações, lutando, buscando, denunciando. Nós temos aí na ouvidoria do município, né, da saúde, que as pessoas precisam tomar conhecimento. Quando não for atendido, liga na ouvidoria, que na ouvidoria é que vai ficar registrado o momento por que não foi atendido, por que não foi atendido, o que aconteceu, para poder a gente, lá no conselho, dar um encaminhamento de tudo aquilo que são fruto da reclamação que gerou a reclamação da população da nossa cidade. Nessa manifestação nós podemos observar que tinha muitos jovens ali participando, tinha sindicatos também, tinha trabalhadores do Sistema Único de Saúde, enfermeiros, pessoas que trabalham no SUS, mas o que nós sentimos falta, as imagens nos mostram isso, Vanildo, é da população, do usuário do SUS estar participante nessas manifestações. Você disse da ouvidoria, mas algumas ações nós precisamos aumentar essa massa, né, em defesa do SUS para fortalecer, né, Vanildo? Perfeito, Jean. Eu acho que é o seguinte, a gente precisa muito da participação da população. Lá na secretaria, muitas vezes, a gente tem acompanhado através do Conselho de Saúde que tem, às vezes, muitas reclamações e, às vezes, não tem as sugestões que tenha que ser encaminhada ao conhecimento do secretário da Saúde, né, para que possa melhorar o sistema único de saúde da nossa cidade. Então, eu acho assim, a população precisa cada vez mais participar. Como você falou aí, deu para a gente perceber que os usuários, faltou realmente a participação da grande parte dos usuários, no sentido de ter acompanhado as suas reivindicações, porque não basta só reclamar, tem que participar. Muitas vezes eu faço muitas vezes no sindicato, né, onde eu sou diretor. O trabalhador, realmente ele tem direito de reclamar, mas ele tem que estar lá sempre no sindicato participando, porque é através da participação dele, da sugestão dele, que possa se melhorar cada vez mais o Sistema Único de Saúde e o sistema no modo geral. Então eu acho que e precisa também, cada vez mais, Jean, a gente também fazer um trabalho, né, digamos, de maior divulgação. Às vezes, de um ato desse, eu acredito que falha um pouco na questão da divulgação. Eu acho que no centro de Ribeirão Preto já deveria, já com alguma antecedência, através da Secretaria de Saúde e através do pessoal do meio de comunicação, através das próprias organizações das escolas, ter divulgado melhor isso, para poder ter uma maior parte de participação das pessoas lá no centro da cidade. Eu acho que faltou um pouco também dessa parte aí. Muito bem, Vanildo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Quero agradecer, né, a sua vinda até o programa Fórum do Trabalhador e dizer que o fórum sempre é aberto para que o sindicato, para que você possa vir e falar um pouco mais de tudo aquilo que está acontecendo no mundo do trabalho. Sim, eu que agradeço aí, mais uma vez, em nome do seu Joab, presidente dos sindicatos frentistas, né? Em nome da categoria dos frentistas. Eu acho que é muito importante esse canal aqui de televisão, a gente está vindo aqui falando em nome da categoria, está participando.
é uma ferramenta importante que muitos sindicatos têm que vir aqui participarem, porque eu acho que é só nesse canal onde a gente possa estar levando o nosso recado, a nossa comunicação. Muito bem. E um trabalhador foi homenageado na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Rosalvo Barbosa recebeu o título de cidadão ribeirão-pretano e o Fórum do Trabalhador acompanhou. Rosalvo, parabéns para você. Merecida homenagem, muito justa. Você é o novo filho de Ribeirão Preto, reconhecido filho na data de hoje. Parabéns. Olha, estou aqui nessa noite para falar do Rosalvo, uma pessoa maravilhosa, é realmente um irmão. Tanto que a gente vê que a plenária está lotada pelo fato que ele é muito querido por Ribeirão Preto. É um título merecedor. Um abraço, Rosalvo. Parabéns pelo título Ribeirão Pretano. Rosalvo, parabéns pela essa homenagem conquistada que você teve nesse momento. Desejo a você muita felicidade, sucesso, que você continue com essa metodologia de trabalho, de amizade, de respeito. Este homem de confiança que a gente tem do nosso lado, do movimento sindical, esse pai de família que você é, com esses 3 filhos, que você tanto adora e aprendeu dia a dia a amá-los, a desejá-los e estimulá-los para conquista futura, como exemplo que você é para essas crianças que estão vindo aí, que possamos ter um Brasil com homens dignos e raros como você. Parabéns, Rosalvo. Felicidades. Parabéns. Que Deus te abençoe, que você continue essa pessoa amada como você sempre foi. Obrigada pela sua ajuda, pela sua colaboração, obrigada pelo seu carinho com a Mater e com a nossa cidade de Ribeirão Preto. Que Deus continue te abençoando. Um abraço. Rosalvo merece esse título que Ribeirão postulou a ele nesse momento. Eu quero agradecer, Rosalvo, por ser essa pessoa maravilhosa e dizer que ele é uma pessoa sensacional. Seu Rosalvo, eu estou aqui em nome das meninas do SEAC para te agradecer por tudo que o senhor tem feito por nós e dizer que esse título realmente é mais do que merecido. Muito obrigado, que Deus te abençoe infinitamente, que Nossa Senhora te cubra com seu manto e que o senhor tenha muita paz, felicidade e ainda mais sucesso em tudo que faz. Parabéns, seu Rosalvo, e muito obrigada em nome de todas nós do SEAC. Oi, Rosalvo. Parabéns para você, eu acho até que o parabéns é pouco. Você está vendo aí todo o esforço que você fez durante toda a sua vida sindical. Você está aí hoje recebendo um título de cidadão ribeirão-pretano. Você sabe da importância desse título e também, como foi dito lá no plenário, Ribeirão Preto sabe do seu valor e também agradece por ter recebido um filho como você. Parabéns, Rosalvo, nós te amamos. Falar de você é muito fácil. Você sabe que você que me trouxe para Ribeirão, você é meu irmão de 25 anos, é meu padrinho e eu igual falei, você se tiver 2 camisas, igual diz aquela música, uma eu darei, você dá as 2. Você dá a sua alma. Você, Rosalvo, é uma pessoa maravilhosa. E você não merece só esse título, merece muito e muito mais. Um forte abraço. Grande Rosalvo, parabéns. Que o time do SEAC está parabenizando você por essa conquista aí, ó, de Ribeirão Pretano. Ô, Rosalvinho, não podia ficar fora dessa, hein? Valeu, tá de parabéns, você merece, cara. Tudo de bom. Não tem nem palavras para falar, mas tamo aí, ó. Eu, meu amigo Juninho aqui, agradece de coração mesmo. Você merece, cara. Parabéns, viu? Tudo de bom pra você. Palma pra você, Rosalvinho. Tamo junto sempre. Abração.
Eu gostaria de dizer que Rosalvo merece realmente o título de cidadão ribeirão pretano, porque é uma excelente pessoa e ele merece prestigiar essa festa que estamos tendo aqui. E o que aconteceu aqui na Câmara foi maravilhoso de Ribeirão Preto. Olha, eu quero agradecer muito meu grande amigo Rosalvo, uma pessoa que eu considero muito, gosto muito, e quero dar também essa homenagem. Ela foi muito bem feita por uma pessoa que todo mundo gosta. Parabéns, Rosalvo, é isso que eu tenho que falar para você, viu? Pai, eu quero te dar os parabéns por esse dia tão importante na sua vida. E tudo que você fez, tudo que você faz, eu me espelho muito em você. Parabéns, você merece. Parabéns, pai, pelo título de cidadão ribeirão pretano. O senhor merece muito esse título pela pessoa que você é, íntegra, com muito caráter, que está sempre ajudando as pessoas, sempre disposto a ajudar todo mundo, não importa que é da nossa família ou não, está sempre com a gente, sempre com todos. Eu te amo muito e estou muito orgulhosa de você. Muito bem, parabéns, Rosalvo, que você agora é cidadão ribeirão pretano. Nós vamos a um pequeno intervalo, nós já voltamos daqui a pouquinho com Clodoaldo Carmo Campos. Boa tarde, eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Olá, já estamos de volta. Eu recebo agora Clodoaldo Carmo Campos. Olá, Clodoaldo, tudo bem? Tudo bem, Jean. Mais uma vez, muito obrigado da presença da gente aqui, né, dessa oportunidade de estar falando aqui aos trabalhadores. Clodoaldo, nosso país tem passado nos últimos tempos por grandes mudanças, por reformas, reforma política, muita coisa tem sido discutida, muita coisa tem sido falada e muitas vezes o trabalhador, vendo apenas a grande mídia, ele fica um pouquinho perdido em tantas informações e não sabendo o que realmente está acontecendo com aquilo que é o mais importante, que são os seus direitos. Qual que é a sua análise hoje? O trabalhador está garantido com os seus direitos? Jean, só fazendo uma pequena correçãozinha, né? Quando você falou da reforma política. É exatamente essa que nós precisamos. Essa é a reforma que o Brasil essa que não foi feita por completo. Essa é a que não foi feita. Quando começou a se falar, agora no final do ano passado, no parlamento, automaticamente ela já foi rejeitada a proposta e continua tudo na mesma chose, tudo a mesma coisa. Então, mas essa é a reforma que nós precisamos, realmente, né? A gente já falava aqui, quando no final da eleição, que os trabalhadores haviam perdido um grande espaço na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque perdemos grandes nomes que realmente falavam da classe trabalhadora e elegemos pessoas que falam da bancada patronal. E ali a gente já conversou disso aqui no seu programa, que ali a gente estava perdendo um espaço muito importante, quando todo mundo votou, deixou de votar realmente em quem representava os trabalhadores. A prova está aí. Um monte de coisas vem acontecendo, como o nosso Congresso percebe que ele não tem moral e prestígio e não consegue fazer uma reforma no voto dentro do Congresso, ele manda para o Supremo Tribunal, para o Tribunal Superior, e através do Superior Tribunal e das instâncias da Justiça é que vem acabando com os direitos dos trabalhadores. Haja visto, agora, o ano passado também, a história do fundo de garantia, que antes todo trabalhador tinha direito a pleitear 30 anos, caso o seu fundo não estivesse depositado. Hoje ele tem apenas 5. Então ele só vai perceber isso quando ele for aposentar. Já lá no final é que ele vai perceber que ele não tem direito a pleitear na justiça aqueles 25 anos de FGTS não recolhido. Então você percebe, eles judicializaram a coisa. Porque no Supremo Tribunal ninguém pode discutir. Agora, no Congresso Nacional nós vamos estar presentes e vamos discutir. Então eles tiraram isso deles e passaram para as instâncias da Justiça.
Muito bem, e dessas reformas, o ministro atual, o senhor Henrique Meirelles, fez algumas declarações que há possibilidade de alterar direitos em vigor referente à Previdência. Isso pode ser muito perigoso, né, Clodoaldo? Pode não, Jean. É muito perigoso. A gente costuma muito falar, né, naquela fórmula de soma, tanto para o homem quanto para a mulher, né, de 35 mais 50, de 35 mais 60, para dar o fator que dê direito à pessoa aposentar. Pois bem, eu sou contrário a tudo isso. Eu sou contrário a tudo isso. E eu tenho minhas regras, minha ideia bem clara. Quando, no governo Lula, o ministro da Previdência era o Marinho, que hoje é prefeito de São Bernardo do Campo. O movimento sindical tinha uma professora chamada Denise Gentil, ela é professora no Rio de Janeiro, em uma universidade do Rio, em que ela provou para o governo que o sistema nosso de INSS, de Previdência, da Previdência Social, não era deficitário, mas sim superavitário. E foi provado. Tanto que naquele momento parou de falar disso e agora retorna a falar novamente disso. E é onde eu sou bastante contrário de novo, quero até colocar aqui para que os mais novos que estiverem me ouvindo procurem pesquisar. Quando instituiu o sistema de Previdência Social para as nossas aposentadorias, nós partimos de um marco zero. O primeiro direito a receber alguma coisa, naquela ocasião, chamava pé na cova. Quando você tinha 25 anos de serviço, você recebia um determinado valor. E quando você completava o 30 anos para a indústria e 35 para o comércio, você completava a sua aposentadoria, certo? Bom, então, todo mundo passou a recolher do marco zero para frente. Até porque já existiam outras regras. Bom, então vamos partir só dessa. O que foi feito com o dinheiro do trabalhador durante os primeiros 25 anos que nós recolhemos? O que foi feito com o dinheiro do trabalhador naqueles primeiros 35 anos que nós só recolhemos? Ninguém recebeu nada. Hoje, procuram confundir a cabeça do trabalhador com essas montagens de somas. Por exemplo, quando eu iniciei a minha contribuição para o INSS, eu tinha de 13 para 14 anos de idade. E eu entrei naquela regra do jogo. Quando eu tivesse 35 anos, eu teria minha aposentadoria relativamente ao salário mínimo, etc. e tal. Aí, simplesmente, no meio do jogo, mudou a regra. Agora, por que não muda a regra para o sistema de aposentadoria do nosso judiciário, dos militares, dos nossos políticos? Por quê? Eu queria entender por que não muda a regra para eles. Tem regra boa para o servidor público federal, mas não tem para o municipal, não tem para o estadual, enfim. Então eu acho que a gente tinha que discutir muito Previdência Social, não simplesmente ficar falando em somatória para se chegar a 90 anos ou se chegar a 95 anos. Eu acho que isso aqui é um absurdo, que tentam puxar para dentro do sistema, mas não falam de desde quando nasceu o sistema. Agora, vamos então receber de quem deve para o INSS. Pode ser a empresa que for. Pode ser a empresa do Sr. Joaquim, como pode ser a grande multinacional, ela tem que ser cobrada o INSS que ela não recolhe para o sistema previdenciário. E isso ninguém cobra. Por quê? Porque a confusão vai ser muito grande. São poderosos que não pagam. E isso vai para a Receita Federal, faz o parcelamento, não paga de novo, faz outro parcelamento, não paga de novo, enfim. Agora, o nosso trabalhador comum é taxado na fonte. Antes do trabalhador receber o pagamento, ele já recebeu o desconto no Olerite e o desconto é repassado ao governo antes de você receber o teu pagamento. Então, quer dizer, aonde está o déficit? Alguém não está pagando, que não somos nós trabalhadores comuns. Porque o trabalhador, que nem você disse, é descontado na sua folha de pagamento. Ele não tem nem opção de dizer, eu posso pagar depois? Não, ele paga antes. Ele recebe no 5º dia útil, mas só que o INSS vence antes. Então, quando você receber seu pagamento, o governo já recebeu o recolhimento do INSS. Muito bem.
Uma outra reforma é a reforma trabalhista, né? A flexibilização da CLT começa a entrar em pauta nesse novo governo ou nesse governo provisório. Essa reforma, Clodoaldo, que é também muito discutida, uma das propostas é que deve restringir as negociações coletivas à redução de jornada de trabalho e ficando fora dos acordos normais relativos à segurança e à saúde do trabalhador. Isso também vem de encontro contra o trabalhador, né? O que quer dizer tudo isso? Nesse pacote, o governo Temer, ele copia o neoliberalismo lá do governo Fernando Henrique Cardoso. Desde lá é que vem tentando restringir direitos dos trabalhadores. Que eu sempre digo, esses direitos não foram ganhados. Ninguém chegou para nós e deu, olha, você vai ter um abono no final do ano, que antes de 13º chamava abono. Não, isso aí foi conquistado com muita briga, foi conquistado com prisões, com exílio, com tortura. Então ninguém deu isso para nós, foi conquistado. E todos os direitos trabalhistas que nós temos hoje garantidos em CLT também foram conquistados. Agora, o que acontece? Hoje, eles querem pegar um modelo provado na Europa, vamos dizer da França agora. Não deu certo. Lá, o governo neoliberal não deu certo. Agora, eles insistem agora no governo Temer a trazer para cá aquilo que não deu certo lá. Onde eu disse no início do programa, qual é o problema nosso hoje lá? Hoje nós perdemos representantes importantes dos trabalhadores e trabalhadoras no Congresso. Então, por isso é que voltou a discussão novamente, que essa discussão é do governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso e que vem de novo a discussão. Fim de férias, fim de 13º, adicional noturno, redução do salário e jornada, enfim. Gente, tudo isso no meu ponto de vista, é muito prejudicial. Por quê? Eu não preciso falar o que é 13º para o trabalhador, eu não preciso falar isso para ele. É a salvação nossa no final do ano, assim como é a salvação do comércio no geral. Férias, isso é dos organismos internacionais da saúde. Todo trabalhador tem que ter uma férias, tem que ter um descanso. Isso é norma internacional. Vem aí a terceirização, está no pacote, que é da atividade fim. Eles não explicam também o que é atividade fim, então eu vou explicar. Se você é um metalúrgico, tá? Você dividiu sua categoria em 3 fases. A fase início, meio e fim. Então, primeiro eles autorizaram que a categoria início, que seria portarias, seria vigilância, a limpeza, tal, ficaria na atividade início, terceirizou. Na atividade meio, pessoal da administração, pessoal dessa logística, tá? Ficou na atividade meio, também terceirizou. O que ficou no final? Metalúrgico, que é aquele que de fato vai lá e monta o carro, vamos mais próximo, monta o carro. Isso eles querem terceirizar também. Assim como acontece na Petrobras, que é a empresa que mais tem problema de saúde com os trabalhadores, acidente de trabalho com os trabalhadores. Por quê? Lá, a Petrobras é a campeã de terceirização. Você vai terceirizar uma atividade fim em que você não vai ter lá profissionais treinados, capacitados, não vai ter lá pessoal que entende de segurança. Simplesmente ele pega uma empresa de terceiro e põe ela para operar uma sonda. O que vai acontecer lá? Acidente. A pessoa não foi qualificada, não foi treinada. Então, olha o absurdo que a gente fala que é a terceirização da atividade fim, é a precarização do trabalho, hein? Precarização. Nunca esqueçam disso. Que é a mesma coisa que estão tentando agora, mas que vem desde lá do governo Fernando Henrique Cardoso. Clodoaldo, mas tudo isso que você está dizendo, a Confederação Nacional da Indústria, ela alega e diz que é muito importante essas reformas para que a indústria possa voltar a crescer, para que a indústria tenha elementos ali para se manter. Tá. Então vamos lá, vamos contestar. Por que eu vou contestar? Confederação Nacional da Indústria.
é a classe patronal. Não é dos trabalhadores, é dos empregadores. Quando ele diz que o resultado é muito bom na terceirização, por quê? Porque lá na terceirização vai vir uma empresa que não tem convenção coletiva assinada com a categoria do fim. Lá naquela convenção sequer tem um vale alimentação ou uma cesta básica. O piso salarial é o menor possível. Então você vai percebendo que o que vai estar dentro da terceirização é o que eu estou dizendo, é a precarização. A pessoa vai fazer o mesmo trabalho que eu e eu vou estar em uma convenção coletiva, onde eu vou ter direito a minha cesta básica ou meu vale-refeição, os meus vales todos eles regulamentados, hoje que a gente briga muito, que é o PLR, né? Que seria a participação de lucros e resultados. Tudo isso eu que vou estar na categoria fim, na empresa principal, eu vou ter direito. E do meu lado, vai ter um trabalhador que sequer vai receber uma luva para pôr na mão. E quando esse trabalhador for buscar a empresa que ele prestou o serviço, cadê a empresa? Tem muito aqui em Ribeirão. Cadê a empresa? A empresa sumiu. E aquela empresa principal não é solidária àquela empresa que fugiu. Então, tudo isso tem que ser tema de discussão, Jean, na grande mídia. Me perdoe que eu não estou dizendo que a sua é pequena, a nossa, vamos dizer assim. Eu acho que aqui é uma excelente porta. Mas isso tinha que ir para uma grande mídia, para que o povo recebesse realmente informações. A CNI dizer que é ótimo, concordo, para eles. Patrão, é ótimo. Eles vão deixar de pagar tudo. Tudo aquilo que se conquistou com aquelas greves de 77, 78, 79 e que veio vindo, tudo aquilo que hoje está nas convenções coletivas de uma forma robusta, se passar isso, o trabalhador que entrar pela terceirizada perde tudo. Uma das colocações é que o fundo de garantia, férias, previdência social, 13º, licença maternidade, entre outras, elas continuarão existindo, não perderiam. A única coisa é que elas seriam flexíveis. Tá aí. Eles dizem assim, ó, não vai acabar nada, mas tudo será flexível. Então me explica o que é o flexível. Quando ele disse que, por exemplo, o 13º ele vai poder parcelar. Parcelar em 13 vezes. 13 vezes. Então, tudo é flexível. O que é esse flexível? Então, aí é onde que já eles montam os pacotes. Os profissionais que vai defender essa história, desse neoliberalismo de novo, ele vai embutindo dentro do projeto, dentro do pacote, vamos dizer assim, coisas que sequer alguém percebe, porque às vezes uma vírgula muda o efeito da frase. Então você vai passar na leitura e não vai perceber. Só que eles estão prontos para fazer, porque foram eles que montou o pacote. Então, é o que eu sou contrário, acredito que quase todo o movimento sindical é contrário, nesta palavra flexibilização. O que ele quer dizer com flexibilização? Diga o que você quer. Ó, vai ter férias, porém, gente, ó, vai ser em 13 parcelas de R$1 cada uma. Fala o jogo, abre o jogo. Ó, nós vamos reduzir a jornada e reduzir o salário. De que forma? Eu já tive proposta de uma empresa em Ribeirão para diminuir o salário e a jornada. E me mandaram a proposta. E eu fiz, então, a contraproposta. Até agora eu não recebi a notícia. Eu aceito. Não sou radical, eu aceito. Mas espera aí, eu estou defendendo quem? O trabalhador. Então eu tenho que montar também um projeto para o trabalhador. Não, vamos reduzir 1 hora diária e dessa hora proporcional diária reduzir o salário. Não concordo. Você precisa de 2 horas por dia? 2 horas por dia, 5 dias, quanto que deu? 10 horas. Então vamos reduzir 2 dias no final da semana. Sua empresa fecha quinta, sexta, sábado e domingo. Estou te dando lucro. E o trabalhador tem opção dele passear, dele divertir, dele cuidar das coisas dele e até de prestar serviço em algum outro lugar para recompor aquele salário que ele perdeu.
Então, por que tem que ser 1 hora diária? Por que não pode ser a somatória das horas do final de semana? Ou a somatória das horas do final do mês? Então, eu acho que tudo tem que ter discussão. Eu, como um sindicalista, não me fujo a nenhuma discussão. Quando falam de CLT, quando falam de flexibilidade, eu não fujo da discussão. Só que eu acho que tem que ter uma discussão justa, uma discussão à altura. Não simplesmente enfiar a goela abaixo de trabalhador. E se eu permito isso, eu não sou sindicalista. Então, eu vejo a coisa dessa forma. Eu concordo em que haja discussão em tudo, mas discussão justa, séria e que não vá dar prejuízo e nem tombo em trabalhador. O movimento sindical sempre atento ao que está acontecendo, né, Clodoaldo? Já. Ou, pelo menos, precisa estar atento. Sabe o que acontece? Eu tenho assim, já alguns anos de movimento sindical e a gente começa a ter um outro tipo de visão. Qual é o tipo de visão? Quando eu ouço uma notícia ou que eu leio uma notícia, no jornal, ou na revista, ou qualquer lugar, eu me aprofundo naquilo. Eu vou procurar saber o que tem aqui atrás. Coisa que o nosso povo, ele não está habituado a isso. Ele ouve a notícia e ponto final. E ele nem tem tempo para ir debater aquilo, nem discutir aquilo, porque amanhã ele tem que entrar no serviço de novo. Agora, a minha obrigação é ir a fundo, porque ele, trabalhador, me paga para isso. Eu estou lá porque eu recebo dele. Então eu tenho que, opa, que notícia é essa? Deixa eu ver. Então, a gente vê, mas o povo, cadê o povo? Não, o nosso povo é trabalhador. Ele vai levantar cedo e vai para o serviço. Muito mal, ele às vezes conversa com o colega, você viu aquilo de ontem e tal, mas ele está correndo para pegar o ônibus, ele está correndo para ir trabalhar, marcar o cartão. Ele não tem tempo para ir atrás daquilo. Já ganha tão pouco. Então, a obrigação é do movimento sindical. Eu espero que o movimento sindical nacional não se dobre a essas últimas notícias. De outras vezes não se dobraram, a gente conseguiu, né, tá aí vivendo até hoje sem mexer na CLT, vamos falar assim. E eu espero que nesse momento os trabalhadores, através dos seus sindicatos, todos os sindicatos vão estar unidos para numa única linha realmente defender que os direitos dos trabalhadores permaneçam. A crise do Brasil ela é fabricada por políticos desonestos. Ela não é fabricada por nós trabalhadores. Em cima da crise, vamos discutir o pacote. Ou seja, a reforma fiscal, a reforma tributária, a reforma política. Por que só reforma trabalhista? Todo ano reforma trabalhista. Então o problema do Brasil são os trabalhadores. Vamos parar de trabalhar que conserta o Brasil, é isso? Agora, o que realmente precisa ser discutido não é pauta do Congresso Nacional, a não ser propina, quem ganhou quanto foi para quanto, para onde que foi, para onde que não foi. Projeto não tem e o que tem, que a gente vê, é isso aqui. É reforma da Previdência de novo, é reforma trabalhista, é só os trabalhadores. Então, a minha proposta é essa, vamos fazer uma reforma geral, tributária, fiscal, política, vamos lá. Vamos discutir tudo. Que o trabalhador não pague o pato. Clodoaldo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez, né, Jean, todo o seu pessoal, né, que dá essa oportunidade para a gente vir aqui falar. Como eu disse no meio do programa, é uma pequena porta, mas que eu acredito nela e acredito que se todos os sindicatos, todos os sindicalistas começarem a realmente se aprofundar no assunto, nosso programa aqui vai ser um programa muito grande e que nós vamos ter assim, uma abrangência muito maior. Acredito no programa, confio nele e agradeço por vocês sempre darem essa oportunidade da gente estar participando. Nossos encontros toda quarta-feira a partir das 20 horas, aos sábados às 14 horas, sempre aqui na sua TV Tati, canal 33 UHF, canal 20 da NET e na internet www.tatitv.com.br. No rádio, nosso encontro é na Rádio 79, o seu 590 do rádio.
De segunda a sexta-feira, às 7 horas e 45 minutos, o Boletim Fórum do Trabalhador. E aos sábados, às 8 horas da manhã. Muita música e informação para você. Trabalhador, lembre-se, você tem direito. Procure sempre o seu advogado e o seu sindicato. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!